Sexta-feira, 1 de novembro de 2024. Cordiais saudações, queridos irmãos. Reflexão da quinta semana, sobre os temas do Evangelho de João. Durante a semana, o foco do estudo esteve em João 4, a partir do versículo 1 até 42. O conteúdo do estudo baseou-se no Evangelho de João, principalmente o capítulo 4, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Cada dia foi abordado um aspecto desse encontro, explorando temas como história e contexto dos samaritanos, onde fez-se a introdução da origem e as tensões históricas entre judeus e samaritanos, destacando como essa hostilidade cultural molda o cenário para a interação de Jesus com a samaritana. Diálogo e quebra de tabus, onde se explicou a escolha de Jesus em atravessar Samaria e iniciar um diálogo com uma mulher considerada de má reputação, desafiando as normas culturais. A mulher e o poço de Jacó, onde foi mostrado o tato de Jesus ao pedir água à mulher, promovendo um entendimento espiritual de água viva e trazendo à tona a necessidade de uma conversão. Interpretação espiritual da água viva, onde Jesus usa a metáfora da água viva para transmitir verdades espirituais profundas, preparando a mulher para reconhecer sua necessidade de transformação e perdão. Revelação de Jesus como Messias, onde Jesus revela-se à mulher samaritana como Messias, promovendo uma mudança profunda na percepção dela e convidando-a a superar tabus e diferenças religiosas, e o testemunho dos samaritanos, onde a resposta dos samaritanos ao testemunho da mulher exemplifica o impacto de um encontro genuíno com Jesus e a força do testemunho pessoal na propagação do Evangelho. O estudo desta semana incentiva a reflexão sobre como ultrapassar barreiras culturais e sociais para testemunhar a fé, ressaltando que a verdadeira adoração a Deus é em espírito e em verdade. Mas o destaque maior foi para a mulher samaritana assim que ela encontrou o Salvador, levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Estes não viram nada em Samaria indicando um campo promissor. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro. Não viram que, bem ao redor deles, havia uma colheita a fazer. No entanto, por meio da mulher que havia desprezado, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz a seus concidadãos. Essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida. E o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. Perguntas para consideração. Quais são os tabus e preconceitos encontrados na sua cultura, que poderiam dificultar seu próprio testemunho aos outros? Por que Jesus teve uma recepção tão calorosa entre os samaritanos, mas não entre alguns de seu próprio povo? Coloque-se no lugar da samaritana. Um estranho diz a ela que conhece seus segredos. Como um desconhecido poderia saber aquelas coisas? Não admira que ela tenha ficado impressionada com Jesus. Você crê que o Senhor sabe tudo sobre nós, mesmo os segredos mais profundos que não gostaríamos que ninguém soubesse? Apesar disso, como Jesus tratou a mulher samaritana? De que modo ele deseja lidar conosco, mesmo conhecendo nossos segredos? Que conforto você encontra nessa verdade? Que ternas centrais de João encontramos no ministério de Jesus à samaritana? Respostas às perguntas da semana e aplicação para a vida. Jesus queria evitar confrontos e tinha uma missão em Samaria. Jesus conquistou a confiança da samaritana, pedindo-lhe água. Jesus mostrou à samaritana que ele é a água viva que satisfaz todas as necessidades. O Antigo Testamento apresenta Deus como a fonte de água viva para seu povo. Somente Deus pode nos dar uma experiência de conversão e obediência. Ele tocou em um problema mais profundo da mulher. Falou sobre os homens com quem ela havia se relacionado. A mulher reconheceu que Jesus era enviado por Deus. Disse que era o Messias. Ela contou aos outros samaritanos o que Jesus lhe disse. A mulher testemunhou aos samaritanos sobre o que Jesus disse a ela e sobre o seu encontro com ele. Os samaritanos foram atraídos a Jesus, ouviram suas palavras, e acreditaram nele. Portanto, quando desejamos fazer a vontade de Deus, participamos da milagrosa obra de plantar e colher para o reino de Deus.
Para uma melhor aplicação, considere as seguintes questões e comente com os outros. Quais desafios enfrentamos ao compartilhar nosso testemunho com vizinhos, colegas e amigos? Diferenças quanto a idiomas, origens raciais, tradições culturais e status econômico influenciam o nosso testemunho? Como Deus pode nos capacitar a superar esses desafios? Podemos aprender com o exemplo de Jesus, que deixou uma existência celestial perfeita para se envolver com todos os problemas e práticas pecaminosas que afetam a humanidade. Imagine a seguinte situação. Os membros da igreja resistem ao evangelismo ou testemunho devido ao receio de que novos membros possam influenciar as práticas de adoração estabelecidas. Qual seria a sua resposta diante desse desafio? Pense no seu hobby favorito. Até que ponto você fica tão absorto no puro prazer de fazer isso que se esquece de comer? Da mesma forma, como o exemplo de testemunho de Cristo à mulher samaritana pode nos inspirar a nos movermos do domínio do dever, para o domínio do prazer? Como respondemos quando o Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do pecado, especialmente em relação a aspectos que preferiríamos ignorar? Demonstramos paciência semelhante à da mulher samaritana ao ouvir Jesus contar o restante da história, possibilitando assim nossa cura e restauração espiritual? Reflita sobre um incidente ou uma intervenção providencial em que Deus o usou para influenciar alguém a aceitá-lo e viver para ele. Qual foi o impacto desse encontro em outras pessoas ou grupos mais amplos? Dedique um tempo para compartilhar essa experiência com uma ou mais pessoas nas próximas semanas. Que o Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todo o sempre, e tenha um feliz final de semana. Amém.